Boa noite. Essa live vai ter o título Dependente tem jeito. Esses dias eu recebi de um amigo um vídeo sobre adicção de uma pessoa que se predispõe a falar para famílias e se predispõe a falar sobre as características do adicto. E assim, ele acerta de uma maneira muito feliz. É uma pessoa bastante simpática, aparentemente um não adicto, mas uma pessoa que tem um conhecimento bastante razoável. Agora, a base da fala dele é de que o adicto ele tem jeito se ele for bem tratado. Então ele fala do adicto na relação com a família, com a esposa, principalmente a esposa ou outros familiares, né, no segundo momento. E se essas pessoas treinarem a tratá-lo como ele deve ser tratado. Então, aparentemente, ele condiciona o não uso de drogas à maneira com que a família vai tratá-lo, ou ele justifica a volta ao uso daqueles que voltam por características como impaciência, características pontuais de coisas que impedem que ele tenha algum equilíbrio e até impedem que ele seja uma pessoa de confiança. Então ele reputa a vida limpo, a maneira com que a família vai tratá-lo. E isso parece ser uma visão errada. Por quê? Porque, segundo o conhecimento de pessoas que dependeram de droga em anos, por anos, todo tipo de droga, álcool, maconha, cocaína, crack, etc., pessoas que conseguem viver a um tempo significativamente expressivo, limpas. Muitas dessas pessoas são membros de Irmandades Anônimas que têm um trabalho excepcional nos seus grupos, na sua maneira de entender o problema. E qual que é esse entendimento? O problema do adicto não são as drogas. O problema do adicto é estrutural. A estrutura dele está danificada. Não significa que ele é um ser humano azarado e que tem a estrutura danificada, a estrutura de caráter danificada. Todo mundo, em maior ou menor grau, tem a estrutura danificada pela vida, pelas relações, né? O que construiu a estrutura de caráter de cada um? As suas relações. As relações desde o seu primeiro dia de existência, a maneira como foi tratado, independente de que tenha sido boa ou má, independente de ter tido carências ou excessos por parte de família, essa estrutura recebeu do mundo e incorporou e montou sua maneira de ser, o seu caráter a partir da maneira com que ela entendeu e aceitou ou rejeitou o seu mundo primeiro, que foi o mundo familiar, o mundo social, escola e etc. Então, a estrutura de cada um, ela é a história de cada um. E todo mundo, em maior ou menor grau, é afetado por situações que geram insatisfações, estados de revolta
e que vão fazer com aquela pessoa, com que aquela pessoa na vida adulta, ela reaja diante das provocações do viver da maneira com que sempre reagiu. O fato de usar ou não usar droga é um acidente físico, porque pessoas que, tendo uma estrutura também em parte danificada pela sua própria história, não usaram drogas porque fisicamente não têm a disposição ou potencial para o uso de drogas, não tem olhar para o uso de drogas. E aquele que vai depender de drogas, de substâncias alteradoras, como álcool e outras, ele tem uma aptidão física, ele tem uma atração, ele tem alguma coisa nele que o faz olhar aquilo como uma experiência que pode ser positiva. E em usando as suas primeiras vezes, ele vai perceber que para ele aquela mudança de estado é benéfica e que ninguém chegue para ele e diga que aquilo futuramente vai virar um inferno, porque ele não vai acreditar, ele vai se defender com argumentos juvenis, com argumentos frágeis, de que com ele não vai acontecer. E qualquer pessoa que transitou por aquele caminho e pagou caro por isso, sabe que aquela pessoa está entendendo o problema errado. Não é o entendimento que vai levá-lo a abandonar as substâncias. Uma bela palestra na escola em que o adolescente estuda não vai motivá-lo a não usar droga se aquela droga que ele usa o coloca dentro de um estado agradável e, paradoxalmente, melhor do que seu estado limpo, sem droga nenhuma. Seus estados de desconforto, de frustração, de raiva, de incômodo, que o habitam assim à larga, fartamente, esses estados, eles são aquietados pelo uso das drogas. O prazer proporcionado pelo uso, o esquecimento, ou deixar de sofrer por ser aquele que é e pela não aceitação de si mesmo, é um fato para quem se droga. Porque quem se droga busca na substância, seja qual for, uma alteração imediata e contínua de uma realidade que lhe é difícil, que ele próprio rejeita. Então, na medida em que alguém detesta ser o que é, detesta viver na realidade a verdade da sua existência, e evitando encarar seus sentimentos e fugindo de sentir, essa pessoa vai entrar num estado de drogadição profundo se a droga traz alguma coisa melhor, né? Esse é um fato real. E aí não adianta a família, depois de um familiar chegar de uma internação, não adianta a família ou as pessoas que o cercam e que têm interesse na vida dele, não adianta querer criar um estado artificial, uma bolha, colocá-lo lá dentro para que ele possa não ser importunado e volte a usar drogas. Não, porque ele já é importunado pelo seu próprio interior. Ele já é importunado pela própria neurose que o habita e que tomou a sua vida como os cipós tiram o oxigênio das árvores. Então, somente um trabalho. Tem jeito, o adicto ou o dependente de drogas tem jeito, sim, se ele
praticar e se envolver e compreender um programa de recuperação que tenha princípios espirituais, que dê para ele possibilidade de ser uma pessoa honestamente real. Um programa que lhe dê possibilidade de deixar de ser o sofredor pelos varejos da vida, pelas coisas pequenas e altamente incomodantes que vão acontecendo, e começar a viver pelos princípios espirituais. Mente aberta, honestidade, boa vontade, paciência, amor, e a neurose que o habita começa a deixá-lo em paz. E ele se torna uma pessoa seguramente melhor, às vezes até melhor do que aqueles que nunca usaram droga e porventura o criticavam. Então, um programa que o transforme, ele é capaz de dar para ele a chance, a esperança de que ele pode viver sem drogas e sem ser incomodado por si mesmo, num desejo permanente de se vomitar, como se dentro dele tivesse aquele ser que ele rejeita. Fundamentalmente, é um esforço contínuo para não ser ele próprio. Uma fuga de si mesmo, alimentada por coisas basilares, que é o sentimento de inferioridade, e é a insegurança, o medo, que são produzidos por esse sentimento, um sentimento de permanente perdedor. Isso faz com que ele se isole e não consiga viver no mundo, e não vivendo no mundo, ele deixa de conhecê-lo. Ele não conhece nem a si mesmo e nem o mundo. E o ato de entrar num processo de recuperação significa conhecer a si próprio, basicamente, tarefa que vai levar o resto da sua vida, e conhecer o mundo que o cerca através de uma prática restauradora do programa, de um programa que o transforme naquele que ele deveria ter sido e sozinho nunca conseguiu. Um dos maiores reclamos das pessoas que já não usam drogas é relacionamento, uma dificuldade fantástica de se relacionar, e que a pessoa fica partilhando o tempo todo a grande dificuldade que pessoas com as quais ele convive lhe causa por não entendê-lo e seguramente não aceitarem ser dominadas por ele. O relacionamento, ele é extremamente difícil para a pessoa só. Da solidão nasce a incompetência de relacionar com quem quer que seja. Consequentemente, patrões, empregos vão passar como areia, vão escorregar das mãos grandes oportunidades, até qualquer coisa que implique numa permanência maior, que demandem mais tempo, como, por exemplo, um casamento que poderia durar uma vida inteira, muitas vezes não demoram mais que poucos meses ou anos, e tendo como resultado desse turbilhão de dificuldade de se relacionar, possíveis filhos que serão criados sem pai ou mãe. Então, trabalhar um programa recuperador, restaurador, significa estar sempre envolvido com ele,
a todo momento. Significa ter por esse programa um interesse superior, maior, e permitir que esse programa, através de áudios de leitura, permitir que esse programa possa ir fazendo gradualmente parte da existência daquele que foi um dependente de drogas e transformá-lo em alguém que não precisa mais. Eu vi recentemente uma pessoa falando isso, limpa de drogas há 27 anos. Ela falava assim, não é que eu não uso mais drogas, na verdade eu não preciso mais delas. Não precisar mais de drogas significa que a estrutura de caráter foi restaurada a partir da permissão da vivência dos princípios espirituais que vão colocar a pessoa em estado de respeito e harmonia com as leis espirituais que regem o universo humano. É isso. Tem interesse por esse programa, tem interesse por isso, faz com que o adicto seja um ser de esperança, mexendo na sua estrutura básica que está muito danificada pelo estado neurótico produzido por uma construção de um ser que se deteriorou através dos seus anos. É muito importante entender que dar jeito num dependente de drogas não é acreditar que ele não as use mais. Não usar mais, como eu sempre digo nas minhas lives, não usar mais é apenas uma grande oportunidade para perceber o que em você o faz usar. Existe uma estrutura danificada e um estado de insatisfação profundo, permanente, como se fosse um pano de fundo, um papel de parede da sala da vida, e que está ali sempre produzindo graus intoleráveis de insatisfações. E a busca pelas drogas é tentar mudar essa realidade de uma forma que vai matá-lo, e enquanto não mata, definitivamente o transforma num ser imprestável. E todo dependente de drogas precisa de manter, dar manutenção a um ser imprestável para que a droga continue sendo interessante. A droga, ela não resiste à melhora de qualidade de vida do ser humano. Ao empreender uma busca de melhora, a pessoa realmente está dando um jeito, só por hoje, definitivo, a sua dependência de drogas. Ali já não existe mais alguém que depende de drogas, e sim alguém que depende de um programa que o leva para o sagrado, o Deus, o poder superior, o poder maior que vai finalmente sustentá-lo pelo resto da vida nesse desejo. Termino aqui, já são 20 minutos. Eu agradeço a vocês todos que estão aqui comigo, e eu agradeço pelo carinho, pelo sucesso lá da conta Sergio.Murilo, para onde eu mando essas lives depois de prontas. Compartilhem a live, compartilhem a conta no YouTube, Sergio.Murilo. Compartilhem, se inscrevam lá e ajudem para que outras pessoas também possam ter acesso
a esse trabalho. Queira Deus que outras pessoas possam ser ajudadas por essas informações veiculadas aqui. Muito obrigado, um beijo no coração e boa noite.